Vamos ao vídeo de hoje. Muitas vezes utilizamos na maçonaria termos que parecem semelhantes, mas que na verdade têm significados distintos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre regularidade e reconhecimento na maçonaria. Para melhor compreensão dos termos, regularidade e reconhecimento, é preciso antes discorrer sobre potência e obediência, soberania e autonomia, que também são erroneamente empregados na maçonaria como se fossem sinônimos. Potência e obediência são dois termos muito utilizados na maçonaria brasileira e tidos como semelhantes, só que têm significados distintos. Potência, segundo o dicionário online de português, é a qualidade de potente, poder, força e vigor, poderio, autoridade, capacidade de realizar. Potência maçônica é uma organização independente, possui governo próprio, com soberania em determinada jurisdição, exercendo poder e autoridade sobre os graus simbólicos e corpos maçônicos a ela subordinados. Exemplos de potências maçônicas: o Grande Oriente do Brasil Poder Central, as grandes lojas confederadas à Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, CMSB, e os Grandes Orientes Estaduais confederados à Confederação Maçônica do Brasil, COMAB, são exemplos de potências maçônicas. Obediência. Segundo o dicionário online de português, a ação de quem obedece, de quem é submisso, disposição para obedecer, submissão completa, sujeição, vassalagem. Obediência maçônica é uma organização que, apesar de ter certa autonomia, não tem soberania. Está jurisdicionada a uma potência maçônica e a ela é submissa. Exemplo de obediência maçônica: os Grandes Orientes Estaduais federados ao Grande Oriente do Brasil se enquadram no conceito de obediência maçônica. Como visto na definição de potência e obediência maçônica, é possível constatar que soberania e autonomia são termos distintos. Soberania. Soberania é primazia, superioridade, que exerce poder e autoridade suprema. Para ficar fácil o entendimento, é só lembrar que potência maçônica exerce soberania sobre a obediência maçônica, ou seja, a primeira é soberana e está acima da segunda. Autonomia. Pode-se dizer que a obediência maçônica é autônoma, tem as suas competências, mas também as suas limitações. Estando abaixo da potência maçônica, é portanto submissa, e mesmo com certa autonomia, não tem soberania. Se ficou alguma dúvida, o que eu não creio, quanto aos termos potência e obediência, soberania e autonomia, o sistema de governo e a forma como estão organizados o Grande Oriente do Brasil, as grandes lojas da CMSB e os Grandes Orientes da COMAB nos dão um panorama ainda mais claro a respeito dos termos federação e confederação. A federação é formada por um Estado soberano, composto por diversas entidades territoriais autônomas, dotadas de governo próprio, que possuem um conjunto de competências ou prerrogativas garantidas pela Constituição Federal. O Brasil é uma república federativa. O Grande Oriente do Brasil se baseia na forma como o Brasil está organizado. Traçando um paralelo entre o GOB e o Brasil, temos o seguinte: o GOB como sendo o país, os Grandes Orientes Estaduais as unidades federativas, ou seja, os estados, e as lojas como se fossem os municípios. Já a Confederação é uma associação formada por estados soberanos, usualmente criada por meio de tratados ou acordos, objetivando atender interesses comuns dos associados. As grandes lojas brasileiras e os Grandes Orientes Estaduais da COMAB estão organizados no sistema confederativo. São potências maçônicas soberanas, independentes e com governo próprio em cada estado. Enquanto o Grande Oriente do Brasil possui 3 camadas, o poder central no topo, os Grandes Orientes Estaduais no meio e as lojas na base, no sistema confederativo, as grandes lojas e os Grandes Orientes Estaduais da COMAB, a hierarquia é encurtada entre a potência que é soberana e as lojas que são unidades autônomas, mas não possuem soberania. Um pouco de história.
Antes de discorrer sobre o tema central do vídeo de hoje, regularidade e reconhecimento na maçonaria, você é novo por aqui? Se for, já se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações. Aproveita, deixa seus comentários e compartilha esse vídeo. Vai nos ajudar bastante a produzir conteúdo de qualidade e entregar ao máximo de pessoas possíveis. Vale a pena uma visita ao passado, desde a fundação da primeira potência maçônica até o Grande Oriente da França, e as visões antagônicas dessas duas potências maçônicas no que tange à regularidade. Com a fundação da Grande Loja de Londres e Westminster, em 1717, surgiu a primeira potência maçônica. Regras foram estabelecidas com base no antigo ofício, o que foi consolidado pelo pastor presbiteriano James Anderson com a publicação do Livro de Constituições em 1723. Ocorre que outras lojas da Inglaterra, Escócia e Irlanda não aceitaram as regras impostas pela potência maçônica recém-criada. E em 1725 foi fundada a Grande Loja de toda a Inglaterra, extinta por volta de 1790. Conflitos tomaram novas proporções com a fundação da Grande Loja dos Antigos, com a alegação de que a Grande Loja Londrina, apelidada de Modernos, tinha se afastado dos antigos costumes da ordem. Em 1813, os Antigos e Modernos se juntaram, dando origem à Grande Loja Unida da Inglaterra. Sanado os conflitos na Inglaterra, eles continuaram na França. Os antigos queriam manter os velhos costumes e as cerimônias, mas também começaram a desenvolver novos e mais numerosos graus maçônicos com base em lendas bíblicas e dos templários. Já os modernos não queriam envolvimento religioso com a maçonaria, e nem graus mais elevados. Em 1773, os modernos fundaram o Grande Oriente da França. Com a fundação do Grande Oriente da França, a maçonaria se divide formando duas correntes ideológicas e antagônicas entre si, tendo de um lado a corrente inglesa, considerada maçonaria tradicional, e do outro lado a francesa, caracterizada como maçonaria liberal. Essas duas potências passaram a discordar veementemente, principalmente no que se refere à regularidade maçônica. Em 1877, o Grande Oriente da França não exigia a crença em Deus e na imortalidade da alma. Não tardou para que a potência inglesa tornasse a potência francesa irregular. Para entender a crise diplomática que foi instalada, vamos ao tema central do vídeo de hoje: regularidade e reconhecimento na maçonaria, principalmente nos critérios ou princípios que a Grande Loja Unida da Inglaterra considera como obrigatórios para a regularidade. Como dito anteriormente, muitas vezes utilizamos na maçonaria termos que parecem semelhantes, mas que na verdade têm significados distintos, como é o caso de regularidade e reconhecimento. Segundo o Dicionário Online de Português, regularidade é a qualidade ou estado de regular, conformidade com as leis, com as normas. Já o reconhecimento é o ato ou efeito de reconhecer, admitir como verdadeiro. Vamos ao que interessa: analisar regularidade e reconhecimento em termos maçônicos. A regularidade maçônica pode ser observada sob dois aspectos, que estão intrinsecamente ligados, de princípios e de origem. A Grande Loja Unida da Inglaterra considera 8 critérios ou princípios de regularidade. São eles: a potência maçônica deve ter sido regularmente estabelecida por uma grande loja regular ou 3 ou mais lojas funcionando sob os auspícios de uma grande loja regular. Ser realmente independente e possuir governo próprio, com indiscutível autoridade sobre os graus simbólicos, isto é, aprendiz, companheiro e mestre, sob sua jurisdição, e não vinculada sob qualquer forma, ouvir compartilhar sua soberania com qualquer outro corpo maçônico. Os maçons, no âmbito de sua jurisdição, deverão ser exclusivamente homens, e tanto ela quanto as suas lojas não poderão ter contatos maçônicos com lojas que admitam mulheres. Os maçons, no âmbito de sua jurisdição, deverão crer em um ser supremo. Todos os maçons, no âmbito de sua jurisdição,
deverão assumir seus compromissos sobre o livro sagrado, ou à vista dele ou de livro considerado sagrado, que através dele se realiza o compromisso maçônico. As três grandes luzes da maçonaria, isto é, a Bíblia, o esquadro e o compasso, deverão estar expostos quando estiverem abertas tanto à grande loja quanto às suas lojas subordinadas. As discussões sobre religião ou política no âmbito de suas lojas devem ser proibidas. Além do mais, deve-se manter a obediência aos princípios pré-estabelecidos, os antigos landmarks ou marcas de referências, e dos costumes da maçonaria, devendo-se exigir o cumprimento do âmbito de suas lojas. O corpo maçônico que atenda a esses critérios e siga esses princípios é considerado regular segundo a Grande Loja Unida da Inglaterra. Como já relatado, o Grande Oriente da França discorda da Grande Loja Unida da Inglaterra nos seguintes pontos: a crença num ser supremo e numa vida futura. Por serem, segundo o Grande Oriente da França, questões religiosas e restrita à fé de cada maçom, podendo ou não adotar esses princípios. Também não se faz necessária nem a presença e nem a abertura da Bíblia, como livro da lei, e sim a sua constituição. Cada potência maçônica, em conformidade com o princípio elementar da soberania, da qual não está sujeita à autoridade ou submissão de qualquer outro corpo maçônico, pode reconhecer outra potência maçônica. Na verdade, reconhecimento maçônico nada mais é do que um ato diplomático e administrativo. Claro que o reconhecimento maçônico só deve ser concedido a outra potência regular, uma vez que ao reconhecer um corpo irregular, a potência que o faz se torna irregular por contaminação. Vale ressaltar ainda que o reconhecimento maçônico não é compulsório e nem um direito adquirido, ou seja, ainda que a potência A seja regular, a potência B pode não reconhecê-la. No vídeo de hoje, falamos sobre regularidade e reconhecimento na maçonaria. Ficou claro também a diferença entre soberania e autonomia. A potência maçônica é soberana e a obediência maçônica tem autonomia, mas não tem soberania. Abordamos também os sistemas federativo e confederativo. O Grande Oriente do Brasil está organizado no sistema federativo, tal qual o Brasil. O GOB como sendo o país, os Grandes Orientes estaduais como se fossem os estados e as lojas como se fossem os municípios. As grandes lojas brasileiras e os Grandes Orientes estaduais da Comab estão organizados no sistema confederativo. São potências maçônicas soberanas, independentes e com governo próprio em cada estado. Enquanto o Grande Oriente do Brasil possui 3 camadas, o poder central no topo, os Grandes Orientes estaduais no meio e as lojas na base, no sistema confederativo, as grandes lojas e os Grandes Orientes estaduais da Comab, a hierarquia é encurtada entre a potência que é soberana e as lojas que são unidades autônomas, mas não possuem soberania. Visitamos o passado para entender as visões antagônicas do Grande Oriente da França em relação à Grande Loja Unida da Inglaterra, no que tange à regularidade maçônica. Apresentamos 8 critérios de regularidade segundo a Grande Loja Unida da Inglaterra e os pontos discordantes do ponto de vista do Grande Oriente da França. Lembramos que reconhecimento maçônico nada mais é do que um ato diplomático e administrativo. Não é compulsório e nem um direito adquirido. E cada grande loja maçônica pode ou não reconhecer outra potência maçônica. Para você que assistiu o vídeo até aqui, o meu muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, se inscreva. Aproveita e deixa seus comentários e compartilhe esse vídeo. Vai nos ajudar a levar conteúdo de qualidade ao máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Gratidão.